Olá, hoje nós vamos falar sobre velocidade. A nossa agenda hoje é velocidade média, interpretação gráfica da velocidade, uso no SMAT Studio, velocidade constante, velocidade de deslocamento, movimento constante com vários objetos, usar isso no SMAT Studio, velocidade, continuando a agenda, velocidade é a derivada da posição, material, resultados e a conclusão. Velocidade média. A grandeza velocidade define como se move uma partícula de um evento para outro. Define-se então a velocidade média como a razão entre o deslocamento pelo intervalo de tempo. Dados dois eventos, a gente consegue calcular o deslocamento pela diferença das posições entre os objetos e pela diferença dos instantes de tempo que ocupa em cada evento. A dimensão da velocidade é comprimento dividido pelo tempo. Sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo. Como foi visto anteriormente, ao fazer um gráfico, a gente coloca no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical a posição. Os pontos aqui representam a localização do objeto em cada um dos eventos. E aí acaba gerando uma curva. Se a gente olhar aqui, a velocidade é a razão do deslocamento pelo intervalo de tempo. Para isso, o que nós precisamos fazer? Escolher dois eventos, por exemplo, um aqui, outro evento pode ser aqui. Então, se a gente traçar uma linha vertical aqui, a outra linha vertical aqui, isso daqui é o intervalo de tempo. Por outro lado, traçando duas linhas horizontais aqui, nós temos aqui o deslocamento. Então, se você olhar a inclinação dessa reta, que é a razão do deslocamento pelo intervalo de tempo, a inclinação disso é a própria velocidade média. Então, a velocidade média, se a gente olhar aqui esse ângulo θ, se eu calcular aqui a tangente desse ângulo, eu tenho a velocidade média. Observe o seguinte, se a gente fizer um gráfico do tempo pela velocidade aqui agora, tudo que estiver acima aqui do eixo do tempo, tudo que estiver nesse lado de cima, significa que o objeto está se movendo para frente. Enquanto que se o gráfico estiver aqui abaixo dessa reta, significa que ele está dando marcha ré. Bom, como a gente usa isso no SMAT Studio? Lembrando novamente, a gente define dois eventos, E1 e E2, chutamos aqui, escolhemos aleatoriamente dois valores do tempo e posição, fazemos a diferença dos eventos E2 menos E1, nós temos aqui o intervalo de tempo, temos aqui o deslocamento. Para achar a velocidade, a gente chama o deslocamento ΔE, e aqui eu coloco no SMAT Studio aquela chavinha que nós temos aqui, no teclado, uma chave assim que está perto do Enter. Ela que vai me gerar esse posição aqui. E aí eu posso, então, digito 2 para pegar o valor da segunda linha, digito 1 para pegar o valor da primeira linha. Ao fazer a divisão, tem-se as velocidades, tem a velocidade da partícula. Perceba que aqui foram colocadas as unidades, tempo e posição. Automaticamente o programa já me dá a unidade correta no Sistema Internacional de Unidades. Velocidade constante. Vamos considerar agora que um objeto se move com velocidade constante. A posição dele varia linearmente com o tempo. Isso significa que se você fizer um gráfico, aqui tempo e aqui a posição, o gráfico é uma linha reta. Por outro lado, se a gente tiver um gráfico da velocidade pelo tempo, eu tenho aqui dois eventos, T1 e T2, o objeto está com a mesma velocidade, ok? Então, o seu gráfico aqui é uma linha reta. Ao calcular essa área, eu tenho que essa área é igual a velocidade vezes tempo. E isso, numericamente, é igual ao deslocamento. Então, a área de um gráfico de velocidade pelo tempo
me dá o deslocamento da partícula. Considere agora que eu tenho dois objetos que estão se movendo com um movimento constante. O encontro deles ocorre quando SA é igual a SB. Aqui eu tenho a equação de SA, aqui eu tenho a equação de SB. Então, se eu quero achar um instante de encontro, passo esse termo para lá e esse termo aqui eu passo para cá. Vai ficar S0B menos S0A. E aqui do lado esquerdo eu vou ter VAT menos VBT. Coloco o T em evidência. Então, nós vamos ter, abre parênteses, VA mais VB, fecha parênteses, vezes T. Passo o termo VA menos VB para baixo. Então, o instante em que os objetos se encontram será essa daqui. Para achar a posição de encontro, basta eu substituir T em qualquer uma das duas equações. Fazendo-se isso, nós temos que a posição de encontro é SA mais VA, que multiplica S0B menos S0A, dividido por VA menos VB. Ao invés de decorar aquelas fórmulas apresentadas anteriormente, para usar isso no SMATstudio é muito mais simples. Considere um caso em que o SXA se move desse jeito, XB se move desse jeito. Para eu achar um instante de encontro, coloco T, dois pontos, solve, XA menos XB, ponto e vírgula. A minha incógnita aqui, no caso, é T. Então, é o que eu quero achar. Então, o resultado aqui é igual a 2. Eu dou igual aqui, né? Então, ó, T, dois pontos, solve, abre parênteses, XA menos XB, ponto e vírgula, T. Fecho parênteses, e aí eu dou um igual. Vai aparecer um momento em que os dois objetos se encontram. Para achar depois quanto que vale, uma vez que ele já entendeu que T é 2, basta eu colocar XA igual ou XB igual. Veja que dá o mesmo resultado. Bom, a definição de velocidade média não é clara porque ela diz simplesmente que basta eu considerar dois eventos. Ela não me diz quais são esses eventos. A princípio são quaisquer eventos. Porém, observe aqui, se eu fizer eventos bem próximos, o evento B, eu aproximo do evento A. Como nós vimos que essa reta aqui, a inclinação dela, está ligada com a velocidade, perceba que a inclinação dessa reta azul, à medida que o evento B se aproxima do evento a inclinação se aproxima da inclinação dessa reta verde. Portanto, nós vamos definir que a velocidade ela ocorre quando o intervalo de tempo entre os eventos é muito pequeno, tende a zero. Essa é a definição de velocidade. Perceba que se ΔX é pequeno, é o intervalo, é o deslocamento entre o evento A e o evento B, se eu tenho a minha função, é então dado como limite ΔT, x de t mais dt, ΔT menos xt dividido por ΔT. Porém, velocidade é a derivada da posição. Porém, a gente vê que aquela definição de velocidade, embora ela seja uma definição correta, ela na prática, é mais fácil a gente usar o conceito de derivada, já que derivada é o limite ΔT tendendo a zero é ΔX sobre ΔT. Esse cálculo de velocidade no SMATstudio é bastante simples, porque existe um ícone lá no canto direito, derivada. Procure lá no SMATstudio esse ícone aqui. E aí a gente vai ver que para calcular essa derivada, a gente tem que avaliar simbolicamente, que é o formato de uma flecha. Veja o exemplo abaixo. Eu tenho aqui que a posição de uma partícula é uma função do tempo, função linear do tempo, 36,59t mais 6,263. Para eu achar a velocidade, então eu coloco V, abre parênteses, T, dois pontos, chamo o símbolo da derivada, não escreva
d dividido por dt. Né? Pegue lá no ícone do SMAT Studio, a derivada, procure e clique nela. E aí você vai escrever aqui, nesse quadradinho vai aparecer dois quadrados. No primeiro você vai pôr x de t, que é a função, e aqui embaixo a variável que eu quero derivar, que no caso é tempo. Avalio simbolicamente, apesar de na tela aparecer igual, mas você vai avaliar simbolicamente e vai aparecer esse resultado. Então é assim que se procede, dado uma função de movimento de uma partícula, como se acha a velocidade. Para essa atividade será usado câmera de celular, computador, tracker, SMAT Studio, plano inclinado Kerstin 3, ou a gente pode usar os dois arquivos, vconstante1 e esse arquivo aqui. Na primeira atividade, use o plano inclinado Kerstin, escolha uma inclinação de 30 graus, com o ímã, posicione a esfera de metal na parte superior, inicie a gravação, libere a esfera. Importe o vídeo para tracker, coloque a origem do sistema de referência no evento 0 e o eixo X na direção do movimento da esfera. Obtenha a função x de t. Na segunda atividade, incline a base do plano inclinado Kerstin para que a esfera fique na extremidade da barra, enquanto a bolha de ar fica na outra extremidade. Use o ímã para travar a esfera. Deixe a base na horizontal de forma que a bolha de ar comece a se movimentar. Libere a esfera metálica. Grave com o celular o movimento desses dois objetos montado no tripé. Importe o vídeo para o tracker e analise o seu movimento. Coloque a origem do sistema de referência sobre o evento E0 de uma das partículas. Escreva a equação de movimento das duas partículas. Considere o ensaio 1, tome o evento 5 e o 10. Calcule a velocidade média. Com base no ensaio 1, qual o valor do ângulo de inclinação? Ainda considerando o ensaio 1, observe o gráfico posição pelo tempo. Qual a forma do gráfico? No ensaio 1, pegue os eventos 2 e 10. Pelo gráfico, verifique o valor da velocidade da partícula. Calcule o deslocamento ΔX igual a VT e compare o resultado com ΔX. Considere o ensaio 2. Identifique o evento na qual as partículas se encontram. Qual é esse evento? Atividade 3. Faça um estudo analítico das duas equações igualando as suas equações. A velocidade média é a razão da mudança de posição, ou seja, o deslocamento, pelo intervalo de tempo. A velocidade média não depende da distância que uma partícula percorre, mas apenas da posição inicial e final. Em um gráfico de posição pelo tempo, a velocidade média em um intervalo de tempo é igual à inclinação da linha reta que une os pontos da curva que representam as duas extremidades do intervalo, ou seja, os dois eventos. Quando a velocidade é constante, o gráfico é linear, ou seja, a posição depende linearmente do tempo. Em um gráfico da velocidade pelo tempo, a área da curva determina o deslocamento da partícula. Quando há um movimento de dois objetos, eles se encontram quando as suas equações de movimento são iguais. A velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, ocorre em eventos sucessivos, um do lado do outro, quando o intervalo de tempo entre eles tende a zero. Matematicamente, corresponde a calcular a derivada da equação de movimento. Espero que tenha gostado dessa aula. Leia a apostila e faça os exercícios. Obrigado e até a próxima.